Nesse vídeo vamos falar do tratamento das ferrugens internas, do reforço estrutural e o suporte para o forro e fixação das paredes internas. Então, vamos nessa! Começando pelo tratamento da ferrugem interna. Nessa etapa, nós tivemos muita ajuda das cunhadas, da Dari e da Rê. Como os containers são usados, eles têm muitos pontos de ferrugem dentro e fora. Na parte interna, antes de colocarmos os isolantes... Na parte interna, antes de colocarmos os isolamentos térmico e acústico, nós tratamos todos esses pontos de ferrugem. Aí, para tratar esses pontos de ferrugem, nós usamos a lixadeira com disco flap e escova de aço, e na sequência nós passamos o arcão. O correto é, depois do arcão, pintar com esmalte sintético ou à base d'água. Mas nós deixamos só no arcão porque achamos que aguentaria. E assim, agora que está todo coberto, nós só vamos descobrir se não aguentou se a ferrugem começar a pipocar do lado de fora. Sim. A gente só espera que isso não aconteça. Pois é, e nós descobrimos isso daí porque quando nós tratamos o lado de fora, a gente fez a mesma coisa. Nós lixamos tudo, tiramos todas a ferrugem e aí nós passamos o arcão e achamos que estava protegida até algum momento da vida sempre, a gente vir e passar a tinta de acabamento. Só que aí passaram alguns meses e aí começou a estourar toda a ferrugem por cima desse arcão, desse tratamento que a gente tinha feito. Então, provavelmente do lado de dentro também deve ter acontecido a mesma coisa. Porque umedece, né? Sim. Quando tá frio e tal, ele transpira todos os dias, né? Então Sim. eu imagino que... Mas é como a Mary comentou, só um dia a gente vai descobrir. Ou não, acho que a gente não vai descobrir. Esperamos que não. Aí nós passamos para o reforço estrutural, que foi definido durante o projeto. Sim, que é até uma dúvida que bastante gente pergunta se é necessário fazer um reforço estrutural, como que nós fizemos. Então, esse vídeo é praticamente para falar sobre isso. Nós fizemos o cálculo estrutural... Não, nós fizemos ou foi feito? O Lê fez o cálculo estrutural... só para lembrar, ele é engenheiro civil. E ele que fez o cálculo estrutural para definir qual seria, né, para dimensionar qual seria o perfil para a gente usar nas vigas e pilares. Sim. No nosso caso, nós usamos a viga I, né, nós usamos 3 vigas Is de 6 polegadas, o perfil W150 por 18. Isso. E um pilar quadrado 70 por 70 com 3 milímetros de espessura. Então foi um pilar ali, é uma chapa bem grossa, né? Na verdade é um tubo, né? Bem grosso. E aí lembrando que cada tipo de obra ele precisa ter o dimensionamento correto. Então a gente está falando do nosso, mas a gente não está recomendando que vocês usem o que nós usamos Sim. no seu projeto, porque vai depender da sua estrutura, depender de do que você vai fazer. Às vezes você nem vai tirar todas as chapas, ou então você vai tirar tudo, vai colocar 10 containers empilhados, então tudo isso daí vai interferir. Então, pro nosso caso, nós utilizamos esse reforço estrutural. Os reforços foram adicionados no teto dos containers de baixo, principalmente para sustentar o container superior, que foi colocado perpendicular aos inferiores. Nós usamos um reforço de cada lado, vigas e pilares, né? Abaixo desse container superior, bem assim, alinhado na lateral dele. Além desses 2 reforços, colocamos mais um, devido ao vão total que ficou após a remoção das chapas centrais. E ele também vai servir para sustentar o nosso deck superior, que a gente também vai instalar uma hidro, que é um projeto mais para frente, para o futuro. Então, assim, após essa definição já de projeto e o que teria, o primeiro passo foi fazer os furos no assoalho dos containers, então furar essa madeira, esse compensado que vem, justamente onde a gente ia colocar os pilares. Que foram projetados para serem apoiados nas sapatas. E o segundo passo foi cortar as vigas e pilares nas medidas exatas. Lembrando que isso deve ser feito após a união dos containers, que é quando você terá a medida correta do vão. Porque não adianta pegar a medida que você tem no projeto, porque quando você vai unir os 2 containers, às vezes tem alguma interferência, não deu para encostar 100% um no outro. Então o ideal realmente é juntar os 2 containers, tá tudo pronto, aí sim você vai lá e mede de fora a fora para poder cortar o tamanho dessa viga. E os pilares também. E aí, se você tem dúvida em como fazer a união dos containers, nós já fizemos um vídeo que você vai encontrar nesse card aqui em cima.
Aí o terceiro passo foi limpar as peças, passando um pano com etanol, que é o álcool que compra em posto de gasolina, para tirar o óleo que vem no produto. Nós fizemos isso também no metalon das molduras e a gente acabou não comentando no vídeo falando sobre isso. É uma dica bem legal para não gastar com o produto desengraxante, que é mais caro. Então, o óleo de posto, ele resolve... O óleo não, o álcool de posto... O álcool de posto o resolve. álcool de posto resolve isso tranquilamente. Depois, nós lixamos e aplicamos o Zarcão. Aí, nessa etapa, eu sugiro que já deem a primeira mão da tinta de acabamento nas vigas e pilares, enquanto ainda estiverem no chão, porque facilita muito a pintura. Então o que nós fizemos? Depois dessa abertura do assoalho, nós colocamos o pilar no lugar, ele já cortado na medida exata. Então quando nós colocamos, ele fica um pouco ele vai ficar um pouco bambo. Então para resolver esse problema, com um pedaço, com sobras de metalon que a gente tinha das molduras das portas e janelas, soldamos um pedaço dessa barra no pilar e também na chapa do container. Então dessa forma nós conseguimos alinhar, deixar ele prumado e travado no container para ter um pouco mais de segurança. Bom, aí depois dos pilares no lugar, o maior desafio, né, era instalar essas vigas, que são muito pesadas. Mas aí a gente teve a ajuda dos nossos amigos, meu pai também ajudou e aí no final deu tudo certo. Para a gente executar esse serviço, nós montamos um andaime de cada lado. E aí nós subimos a viga primeiro no andaime e do andaime depois nós jogamos em cima dos pilares. Depois da viga no lugar, foi somente fazer a solda delas nos pilares. Bom, uma coisa muito importante que a gente quer frisar é que nós deixamos as escoras metálicas sustentando o teto, né, e forçando um pouquinho para cima o tempo todo. E a gente só retirou depois das 3 vigas realmente instaladas. Hoje conseguimos finalizar então os reforços estruturais. Nós temos 3 linhas aqui com as vigas. Nós utilizamos um perfil W, se eu não me engano acho que foi o 150/18. Depois eu passo certinho. E aqui nessas 2 primeiras linhas, aqui é onde vai ser posto o container de cima. Ele vai ser transversal aos 2 de baixo. Vai ser um container menor de 20 pés. Então nós já fizemos o suporte aqui para estar apoiando ele sem problemas. E aqui, esse outro aqui de trás é porque a parte de cima nós teremos um deck. Então deixamos tudo bem reforçado. E aí esses pilares aqui, eles descem nas bases de concreto que são as nossas sapatas da fundação. Aí, para finalizar, nós pintamos com a primeira demão de tinta de acabamento. Por isso que eu comentei que o ideal é dar a primeira demão com as peças ainda no chão, porque a gente ficou sem acesso na parte superior, então ela só ficou com um zarcão, né? Em cima. E aí, enfim, a gente pintou como deu. E, assim, deu a primeira demão e espera para dar a segunda e finalizar depois de paredes instaladas. Porque o gesso vai sujar demais. Então é importante só dar o primeiro tratamento e depois aguarda para o final. Aí nós seguimos para a próxima etapa, que foi preparar os suportes para o forro rebaixado e para sustentar as guias superiores das paredes internas. Bom, a gente pensou em várias formas de prender os reguladores no teto. E a primeira ideia que vem na cabeça é furar o teto para prender os arames. Mas furar o teto dos containers nunca foi uma opção para a gente. Para nada. Isso já era um acordo, Sim. Furar o teto em nenhuma hipótese. Nós tivemos a ideia de soldar umas chapinhas de metal em cada ponto, onde os reguladores do forro rebaixado seriam presos e também onde as guias das paredes internas seriam fixadas. E a partir do projeto calculamos a quantidade e a localização de cada suporte e soldamos as chapinhas em cada ponto. Essas chapas foram feitas com a barra chata de 5 centímetros, que é a mesma que nós usamos na união do teto dos 2 containers. Cortamos pedacinhos de 7 centímetros e aí na parte
acho que foi no meio, né? Num terço. Num terço para baixo, assim, nós fizemos um furo com uma broca de 8 milímetros. E futuramente, quando for fazer o forro rebaixado na estrutura de drywall, a gente vai prender essa estrutura. Prender os reguladores com arame nesses furos. Isso aí. Então nós vamos usar esses furos para passar os arames. E para fazer esses furos, né, nas chapas, a gente usou a furadeira de bancada, que ajudou demais no trabalho. Depois, né? Depois que nós aprendemos. Porque os primeiros nós soldamos sem os furos. Nossa. E aí o pai da Mary, ele veio ajudar aqui a gente a fazer esses furos. Então em cima de escada foi bem ruim. E para soldar essas chapas no teto, nós contamos com a ajuda do sogrão, do Sr. Wilson. E aí nós medimos tudo certinho, marcamos com a caneta permanente e antes de cada solda, nós lixamos o local para remoção da tinta. Então, à medida que ia para a próxima fixação, lixava e já soldava no lugar, para não perder a marcação. Aí depois dessas chapinhas já fixas no teto, nós passamos os arcão e finalizamos mais uma etapa. Essa parte das chapas e tal ficará mais clara no vídeo da instalação da estrutura de drywall, mas eu adianto que deu muito certo. E por hoje é isso. Não esqueça de curtir se você gostou, de se inscrever no nosso canal e compartilhar com todo mundo. Isso aí, e nos vemos no próximo vídeo, viu? Viu o quê? Faltou uma palavra. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Eu não tô nem conseguindo falar.